São nossos entrevistados de hoje no estúdio os vereadores de Bauru, Paulo Eduardo de Souza, do PSB, e Raul Gonçalves de Paula, do PV. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde. Bom, nós estamos com dois vereadores da mais alta qualidade, quer no aspecto intelectual, quer na própria história dos duas pessoas, dois médicos, mas independente de serem médicos, dois profissionais seríssimos, com uma história já de longa data em Bauru e prestando um serviço muito grande para a comunidade. O Paulo se reelegeu vereador, o Raul vem pela primeira vez como vereador e já mostra um dinamismo excepcional, que era o que a gente esperava dele, né? Também, se não fosse assim, a gente ia cobrar, porque sabe que o Raul tem muito potencial e muita inteligência para dar para a nossa cidade. A Câmara está boa, Raul? Está boa, é um ambiente novo para mim, né? Mas assim, é um ambiente assim, bastante agradável. A gente, como população, né? Enquanto eu estava do outro lado, dava a impressão que o vereador trabalhava apenas aquele período que ele ficava na Câmara, mas a hora que você entra lá dentro, você vê que tem muito serviço, né? Outro dia mesmo eu cheguei com uma pilha de papel em casa, minha mãe falou: o que é isso? Eu tenho que ler tudo isso aqui no final de semana para poder dar os pareceres da semana que vem. Então, eu arrumei, estou lendo muito mais agora processos jurídicos e projetos do que os próprios trabalhos científicos, né, que a gente sempre tinha bastante para ler, né? Mas assim, é um clima muito, muito interessante, não tenho, a cordialidade entre os parceiros é grande. Quando há um desacordo em termos de ideias, ela é tratada nesse âmbito da ideia, né? E sempre que possível, nos temas polêmicos, a gente tenta manter um ponto comum, para não dar muita discussão à toa, né? Para não ficar aqueles embates, a população ficar achando que aquilo é um antro de briga só, né? Então, discute-se antes, vê quais são os pontos em comum e tenta chegar num ponto único onde o voto possa convergir. Então, estou achando muito interessante esse tipo de atitude, né? Paulo, o que você está achando, você que foi da outra Câmara? Eu tenho a possibilidade da comparação, e essa Câmara é muito melhor que a outra. Você acha isso? Em função do que o Raul disse, há uma discussão maior, a busca de um consenso, coisa que era muito difícil na outra Câmara, né? E não há atitudes personalistas, não há rompantes acadêmicos, pessoais, uma certa empáfia e arrogância de alguns. Pelo contrário, há uma discussão bem aberta, as comissões estão sendo muito mais fluentes do que na outra gestão. Eu participei de uma comissão na outra legislatura que não se reuniu nenhuma vez, né? Então, não é o que se passa agora, muito pelo contrário. E, particularmente na área da saúde, eu acho que a Câmara vai fazer história. Já dá para fazer um juízo do Sandro como presidente, já? O Sandro, ele é uma pessoa assim, bastante aberta, né? Um moço também muito inteligente. Tudo que ele tem dúvida, ele pergunta, né? Nós temos assim pontos em comuns, e os pontos divergentes são resolvidos na discussão mesmo, né? Então você vê, nós estamos com a ideia aí de fazer um novo prédio para a Câmara Municipal, pensando também num ambiente público, né, para a população, para ela ganhar um espaço cívico também. E nós não estamos tomando decisão de atropelo. Você vai lá, consulta um, consulta o outro, vê a parte técnica. Aquilo que você faria no seu dia a dia para você mesmo, o Sandro está fazendo. Ele não está sendo um presidente que usa a caneta da forma como ele quer usar. Ele sabe que usar a caneta é uma responsabilidade grande, né? E quem está do outro lado são pessoas que votam, né? Então é muito melhor que você utilize a sua caneta do ponto de vista mais comum. Está gostando do Sandro, Paulo? A proposta dessa questão da Câmara Nova, quando do pastor Luiz, foi proposto exatamente isso. E, inclusive, a dotação orçamentária para isso foi feita. Mas, pelo perfil da Câmara, preferiu-se comprar o prédio lá da estação de trem, ao invés de investir num prédio novo. Sendo que o projeto tinha sido feito pela Senag, um projeto moderníssimo dentro disso que você está falando, dando à população um espaço que ela tem a participar do processo político.
A Câmara atual ela é totalmente obsoleta, ela é totalmente fora da necessidade da população e dos próprios vereadores. Então eu sou totalmente favorável, com muita ênfase, ao prédio novo. Já era há 4 anos atrás, e por questões do perfil da Câmara, é muito conservador aquela legislatura, essa me parece mais progressista, mais que gosta de ir mais além nas discussões, do projeto simples aos projetos mais complicados, não se foge da raia, né, não há manipulação política de qualquer espécie. Então, se a gestão do Sandro permite isso, ele é um bom presidente, mas ainda é muito cedo. As grandes decisões estão por acontecer. O Raul prefere um palácio novo ao invés de uma Câmara nova. Ele já deu umas ideias aqui na TV Prevê que é alguma coisa como as câmaras de Dubai, dos Emirados. Na verdade, Duda, você vê, nós tínhamos um orçamento para reformar o prédio, né? É claro, vamos supor que você vai sair de lá, você tem que deixar o prédio em condições. Então, por exemplo, está sendo feito o projeto de bombeiro, que você vai gastar R$100 mil. Você tem que adequar o prédio, você não pode entregar aquilo de qualquer jeito, né? E também tem condições lá de você estar lá dentro. Mas o arquiteto chegou, apresentou um custo operacional para a gente de próximo de R$2 milhões para a reforma daquele prédio. Aí a pergunta foi simples: e você vai aumentar o espaço físico da Câmara? Como você vai fazer isso? Não, isso é impossível. Quer dizer, você vai gastar R$2 milhões e não vai resolver o problema. Então, e quando você fala que gasta 2, você sabe que em reforma, quando começa a quebrar e mexe, aqui todo mundo já fez uma reforma, sabe disso. Se você calculou 2, você vai gastar 4. Você gasta o dobro. Então que faça isso, dando para a população um espaço público novo, que é o que eu defendo. Como é que explica? Foi uma derrota, claro. O nosso prefeito, que é hoje, sem sombra de dúvida, o maior líder político de Bauru, sem nenhum favor, qualquer organismo mede isso. Mas teve uma derrota fragorosa ontem na Câmara, não conseguindo passar o projeto da Fundação. Como é que vocês interpretaram isso? Eu não vejo isso como uma derrota, né? Nós estamos lá para discutir, é um parlamento. E o que a gente não quer abrir mão é de discutir o estatuto. Já que isso não foi feito na outra legislatura, está passando agora pela nossa, nós queremos estar participando de uma forma mais ativa, né? Da forma como a Fundação vai funcionar. É isso que a gente quer. Nada mais do que isso. Então, uma das propostas que estava lá é o seguinte, porque o que nós retiramos lá ontem, que foi uma votação unânime, foi o fato do Estatuto não precisar passar pela Câmara, porque a Fundação já está criada, esse é ponto pacífico. Agora, existia uma dificuldade aí, né? Se o Estatuto passasse pela Câmara, ela iria perder a parte privada dela. Então, ela não poderia, o funcionário não podia ser CLT, seria mais ou menos essa dúvida. Nós consultamos no promotor público e ele esclareceu que isso não aconteceria. Então, desta forma, aquele projeto ficou inócuo, por isso que ele foi rejeitado, né? E uma das propostas que nós fizemos lá durante as discussões, inclusive, foi reunir a Comissão de Saúde, né, que faz parte eu, o Paulo Eduardo, mais até o Magobi, e a gente chegar junto ao Fernando Monte, né, e fazermos uma discussão sadia antes, né, para ver quais são os pontos que precisam ser acertados. E aí a gente leva isso para a Câmara, que é assim, quando o Estatuto vier para ser aprovado, não vai haver dúvida nenhuma, né? Então, em 90 dias, nós queremos estar resolvendo isso. Essa é a ideia. Não sei o que você pensa. Mas Paulo? O prefeito podia ter tomado cuidado já de ter, para não expor assim publicamente, e para que a própria bancada dele votou contra um projeto que veio do Executivo, né, Paulo? Na verdade, o corpo da lei que formou a Fundação, ele não estabelecia que o Estatuto deveria passar pela Câmara. Aí foi feita uma emenda no sentido de que o Estatuto deveria obrigatoriamente passar pela Câmara. Aí houve toda uma discussão e, na verdade, a questão da passagem do Estatuto não foi uma discussão mais apropriada, foi um rompante ali de momento e colocou lá essa emenda. O promotor Carneiro, conforme o Raul disse, achava que se passasse o Estatuto pela Câmara, haveria a perda da personalidade jurídica, qual seja de uma fundação pública de direito privado. Já o atual promotor, substituto do Carneiro, Dr. Gabos, acha que não, que o corpo da lei já estabelece a natureza jurídica e que o Estatuto é apenas um modo de fazer que não alteraria a sua personalidade. Há dúvidas.
Se eu posso, enquanto vereador, estabelecer um modo de fazer para uma entidade da prefeitura, do executivo, eu também quero fazer o estatuto do DAI, da Coab, da Indurb. Então, há dúvidas. Então, o que eu levantei ontem na tribuna é que se é tão importante que o vereador opine sobre o estatuto, porque qual é a argumentação que dá sustentação a isso? Muitos não querem que se torne um cabide de empregos. Então, querem que o estatuto reprima esse tipo de atuação. Tudo bem, mas eu acho que há uma inconstitucionalidade. E tenho vários advogados, juristas que sustentam isso. Então, que se leve ao prefeito, se faça um acordo com o executivo, e as alterações que os vereadores acharem pertinentes, o prefeito também, ele mande para a Câmara essas alterações. E o estatuto, então, fica na conformidade tanto do Legislativo quanto do Executivo. A personalidade não muda, e acho que a fundação já criada é um instrumento fundamental de gestão no sentido de dinamizar a questão da saúde, que precisa ser operacionalizada numa velocidade muito maior do que tem sido feito. O Raul responde essa aqui, ó. Doutor Raul, que palhaçada aconteceu em Ferraz de Vasconcelos com os médicos do SAMU? Na sua opinião, o que falta para que isso seja evitado e não haja esse tipo de conduta na saúde? Para quem não sabe, tem algum telespectador que por acaso não sabe, embora é um escândalo na grande mídia, o Raul explica o que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos e dá a sua opinião como grande médico que você é. Na verdade, né? Desde que você cria regras, tem sempre alguém... Sempre tem malandro em tudo quanto é lugar. Todo lugar. Ali o que aconteceu seria uma unidade do SAMU, né, que funcionava nessa região, deveria estar de plantão 4 médicos por plantão, ficava apenas um. Né? E aquele um que ficava, ele tinha um molde do dedo da pessoa em silicone, e com aquele molde ele passava o dedo dos outros doutores. Então ficava um só de plantão e 4 ganhando. Né? E era um esquema montado, inclusive, pelo próprio diretor do SAMU. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Isso aí tem que ser punido de forma exemplar, né? Não tem nem conversa. Foge totalmente. Tem que ser punido pela desonestidade e pela burrice, né, Raul? De achar que isso não ia ser percebido por funcionários inferiores, né? Não, vai ser burro no inferno e vai ser vagabundo no inferno. Porque vamos ser francos. Tem funcionário também, viu? Não é tem funcionário envolvido, né? Porque o funcionário ainda ganha pouco. O médico, e merece, claro. É o profissional ao lado de juiz de direito e promotor mais bem remunerado na nossa sociedade e merecidamente são os médicos, para fazer uma trapaça escandalosa dessa, né, Raul? Exato. Vamos ser franco, né? Você tem a opção, quando você presta um concurso público, você sabe quanto que você vai ganhar e qual é a carga horária que você vai cumprir. Mas no mínimo ganha 25 conto por mês, porque profissional que ganha isso... Não é assim, né? Bem assim. Não é assim, sim. Um médico para ganhar 25 conto por mês tem que dar plantão todo dia. Ele não vai aguentar. Se ele der plantão todo dia, ele ganha 50 conto. Não é assim. Ele dando 3 plantão por semana, ele ganha 15. Não, o plantão hoje está R$ 1.200 na prefeitura. Isso. Por 12 horas. Vai então ele tem que fazer. Que paga melhor. É o contrário, né? Você tem R$ 1.200, você tem que, para ganhar R$12.000, você tem que fazer 10 plantões desse tipo. Por mês. Agora, para você fazer 10 plantões, significa você deixar de dormir 10 noites no mês. Né? Não é fácil. Outras 20. E ainda dorme as outras 20. Além do mais, na prefeitura, para você ter direito de fazer os plantões extras, você tem que fazer uma carga horária mínima de 24 horas, 20 ou 24 horas. Se você dividir essa carga horária, já que ele vai cumprir por semana de 24 horas, já tem um plantão na semana. Você vai ter esse plantão seu de 24 horas, com R$ 4.800 de salário, vai estar sendo remunerado a R$ 600. Já é um valor bem menor. Bem menor. Aí depois você vai ter que achar mais um dia, né, para poder trabalhar mais um dia para ganhar mais um plantão na semana. Então você iria fazer só 8 no mês. Olha como é difícil. Para você fazer o terceiro, você tem que ficar 3 dias fora de casa. Não é fácil, não. A prefeitura paga 3.500 por 20 horas semanais. Esse é o salário. Não, tudo bem, mas qualquer trabalhador trabalha 40 horas. Então 3.500 vezes 5 semanas já dá os 15 contos que eu falei. Não, por mês.
É por mês. 20 horas semanais, 3.500 por mês. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Olha, R$3.500 por mês. Eu vou ficar quieto porque eu tenho irmã médico, cunhado médico, neto médico, entendeu? E precisa de médico. E preciso, hein? Você estava achando que era R$3.500 por plantão? É isso que você achou? Era R$3.500 por plantão, você pensou? Não, ganha por mês. 20 horas semanais. Você vai trabalhar 20 horas e no final do mês você tem Quem ganha R$3.500. isso aqui em Bauru? O médico da prefeitura. Deve ser 70 anos de idade, fim de carreira. Não. Abriu um concurso novo, vamos ver se consegue completar. Não completa, claro que não. Esse é um problema. Quem vai trabalhar por isso tendo a oferta que tem de médico? Aí as cidades vizinhas, por exemplo, sobe o plantão para R$1.500, R$2.000, os doutores, se ele pode estar presente fazendo plantão... E acho o seguinte, hein? Se eu fosse médico, a única coisa que eu não queria fazer é plantão, porque você não sabe o que vem. Exatamente. Concorda? Eu acho que médico de plantão tem que ser valorizado mesmo. De repente vem o cara... Tudo. Você não sabe o que, não tem a menor ideia. Levou um tiro, não é isso, né? Isso não é problema, porque o doutor está preparado. Mas o problema maior, Dudu, sabe qual é o problema maior? O problema maior é o seguinte: as pessoas, se você morrer em casa, Deus matou, alguém vai rezar e está resolvido o problema. Mas se você morrer dentro de um pronto-socorro, o cara já começa a pensar que tem alguém já envolvido. Claro. Então os doutores às vezes fogem um pouco desse tipo de serviço. E o plantão infantil é mais o pior, mais desgastante ainda. Exatamente. Mais desgastante. Não, deve ser horrível ser plantonista, pelo amor de Deus. Não é simples. A medicina foi se especializando de tal forma. É uma bela medicina. Ela foi se especializando de tal forma que hoje, para você manter um plantão, um pronto-socorro aberto, você tem que ter uma cadeia de médicos para dar cobertura nas diferentes especialidades muito grande. Então fica lá o clínico tocando a emergência, mas de repente a pessoa teve uma fratura de crânio, precisa do neurocirurgião, né? Ele teve uma ruptura de baço, precisa do cirurgião geral, né? Teve um trauma torácico, precisa abrir o tórax dele. Então aí você vê que a coisa não é tão simples, olha assim. E não ganha tão bem, porque olha, o que fica à distância não ganhava nada, ganhava só o procedimento. É recente o plantão à distância ser remunerado. Mas vocês estão já 25 minutos de programa, vocês estão falando muito, vocês dois. Não, o Raul tá cheio de perguntas de telespectadores. Vamos responder. Vamos lá. O Luiz Carlos da Bela Vista. Primeiramente, boa tarde. Eu quero saber dos vereadores quem irá substituir o Segala para ficar pegando no pé da administração sobre os problemas das calçadas em Bauru, que é uma vergonha em todo em Bauru. Problema das calçadas. Não era só o Segala que se preocupava com isso, claro. Mas o Segala realmente era uma das bandeiras dele. Moisés Rossi. O Moisés Rossi se debruçou sobre esse tema, inclusive levantou isso de maneira muito pertinente. Acho que ele, naturalmente, é a pessoa mais gabaritada dentro do perfil atual da Câmara para tocar essa questão, que diz respeito a todos os vereadores, né? Há melhorias, mas há muito o que fazer nessa área. É do mesmo jeito que você vai soltar o habite de uma construção, vai exigir que ele já plante a árvore, né, na frente para poder receber o seu habite. A calçada tinha que estar no mesmo patamar. Isso. Tem gente que faz uma calçada tão inclinada que nem você consegue andar nela. Se você for tentar andar, você já começa a tombar para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Aí você sai de um imóvel para passar já para o imóvel seguinte, o desnível da calçada é enorme. Então, já parte desses primeiros pontos, né? E depois você tem também o problema dos estacionamentos, né? Sim. Nós temos que pensar que na mobilidade urbana da cidade, nós temos que pensar no estacionamento de 45 graus, no estacionamento de 90 graus, porque carros, nós não vamos conseguir proibir ninguém de ter o seu. E quando todo mundo resolve tirar o seu da garagem ao mesmo tempo... Chuviscou, você não anda mais em Bauru. Chuviscou, já começa a complicar. Então nós temos que começar a pensar a nível de futuro. É verdade. Uma situação importante que se remete a essa situação das calçadas é a fiscalização. É o diagnóstico do problema local, ali e acolá. Então a fiscalização tem que começar a ser repensada em Bauru também, do ponto de vista estrutural, de governo e tudo mais. O Pedro Valentim, ele fala: vereadores, há um projeto de emenda na Constituição Paulista, do deputado Campos Machado, é verdade, que proíbe promotores de investigarem deputados estaduais, prefeitos e secretários estaduais. O Pedro Tobias, numa entrevista na TV Prevê, disse, apoiou essa lei da mordaça. Qual a opinião de vocês dois? Eu tive a oportunidade, na reunião que a Comissão de Saúde teve com o promotor, de
suscitar esse assunto, né? Eu sou contrário à lei. Eu acho que quanto mais investigação houver em delitos, melhor será. Podemos até ter o exemplo dos Estados Unidos, onde lá o promotor público tem um poder até de polícia. Ele vai, investiga e determina. Eu sou totalmente contra esse tipo de situação. Acho que o Ministério Público deveria ser até mais municiado em termos de estrutura para promover investigações mais profundas do que faz atualmente. Os promotores públicos, somente de Bauru, eu nunca tive um problema que você não marcasse uma audiência com eles para tentar sentar para discutir, que eles não pudessem receber a gente. Então existe uma transparência muito grande. Mas aí fala na investigação, porque exato, eles mas querem que a investigação seja só pelo delegado, isso, pela polícia, né? Aí depois o promotor entra na parada. Acho que o promotor, pelo próprio nome dele, promoção de justiça, ele também, além do dever de ofício de promover a justiça, ele pode sim, deveria fazer a investigação. Quem não deve não teme. Esse tipo de atitude, para mim, Paulinho, parte de pessoas que têm o que temer, né? Então quem não deve não teme. A discussão política nos remete a isso. Na verdade, é preservar a classe política de mais um investigador. Concordo plenamente. Acho que quem não deve não teme, e quanto mais investigação, melhor. Marisa do Jardim Olímpico. Sou paciente do Dr. Raul. Está vivo, hein? Está enxergando bem? Estou acompanhando a entrevista. Quero mandar um abraço para ele. Marisa, um abraço para você também. Eu brinco, tanto o Paulo como o Raul, eu tive o privilégio de ser professor dos dois, né? Então é impossível, às vezes a gente dá para eles sei lá, o título. Para mim são meus alunos do coração, além de serem meus amigos particulares. Então desculpa o telespectador aí, até fala, pô, Malduno é um cara mal educado, né? Mexendo com o Raul e mexendo com o Paulinho. O doutor Natanael dá paulada também. Vamos ver o que ele vai falar, né? Advogado. Estranhei o fato na sessão da Câmara, onde a Comissão de Direitos Humanos não ter se manifestado sobre o deputado pastor Marco Feliciano. Isso é bom, gostei. Que citou que na Bíblia diz que ser negro é maldição e que os homossexuais vão queimar no fogo do inferno. Penso que os vereadores devem opinar sobre isso. Vocês acompanharam esse caso, né? É um verdadeiro absurdo ter botado ele nessa comissão. Põe em outra, né? Essa é a minha opinião. Desculpa, Natanael. Paulinho. Estamos num Estado laico. Qualquer posicionamento religioso não serve para direcionamento das ações do Estado. Então, é impertinente por completo a colocação, além de um cunho racista em relação aos negros. Absolutamente fora de qualquer contexto e muito estranho que uma pessoa dessa vai trabalhar processos que vão estar diretamente relacionados a isso. Né, caramba, né? Isso. Tudo que ele fizer vai ser visto com olhos de preconceito agora, né? Isso mostra a política. Essa política que tem que ser trabalhada para ser combatida. Não tenho nada pessoalmente contra ele, mas as ideias deles não servem para esse contexto. Então, mais do que nunca, é um emblema de que a política é mal feita. A necessidade de adequação, a necessidade de pertinência em relação aos perfis das indicações dos diversos cargos. A afirmação é totalmente fora de qualquer contexto lógico, humanista. Mas eu vi no Facebook, tem uma outra afirmativa dele, de quem não paga o dízimo, uma coisa assim também, violenta, coisa do tipo, vai queimar no inferno e para não atender, entendeu? Uma coisa bem absurda. De que estado que é esse cara, esse Feliciano? Não conheço, não sei detalhes. Do nosso estado não é, não, graças a Deus. Não sei detalhes. Paulo, Raul. Mas você sabe que no Brasil nós temos 1.371 cultos diferentes. Olha o número, 1.371 cultos diferentes. Existe cultos que tem por trás disso todo um mercantilismo, né? Embutido nisso para que algumas pessoas se enriqueçam. Eu não sei como algumas pessoas se submetem, né, a esse tipo de posicionamento, de deixar com que essas pessoas as manuseiem. Mas de qualquer forma, vamos pelo lado laico, como diz o Paulinho. 1.371 cultos, você tem espaço suficiente, se todos se respeitarem, para você ocupar o espaço que você quiser. O que não pode
é você querer embutir os seus conceitos, né, e fazer com que as pessoas que estão convivendo com você ali em sociedade sigam o seu mesmo passo. Claro. Entendeu? Não é assim, quer dizer, se você pensa da sua forma, e as pessoas que pensam como você vão se aproximar de você. Aquelas que não pensam vão estar em outro canto. E é importante que você respeite isso, entendeu? Porque se não houver o respeito, aí a coisa pega, né? Na maçonaria tem uma frase muito importante, né? Você não discute política, né? E você não discute religião. Por quê? Porque são os pontos onde existe divergência, né? O Deus é único, né? O Deus é único, só que você precisa respeitar os espaços. Da mesma forma como tinha PL 122, onde você queria obrigar, por exemplo, um pastor evangélico a fazer um casamento gay. Quer dizer, isso não é admissível. Você está colocando dentro do conceito dele, né, um conceito que ele não tem como padrão de vida. Uma seita tem dogmas, tem, né, normas. Você, para entrar na minha igreja, você tem que ser parmeirense. Você não é corintiano, não entra, acabou. Né? É por aí. Eu acho que aí está certo. A casa é sua. Claro. Se a casa é sua e você quer adentrar a minha casa, você tem que seguir as regras. Se você não quer, você nem entra. Dúvida. Nem entra. Agora, você querer fazer com que o seu preconceito, né, ou o seu dogma seja a única verdade no mundo, isso está bem longe da realidade. Por isso que aconteceram as grandes guerras até hoje. Exatamente. A última grande guerra por causa do fascismo. Segundo o Hitler, o ariano era superior a todas as outras raças, né? Exato. E aconteceu o que aconteceu aí, A religião é uma questão de liberdade individual e faz parte do Estado Democrático de Direito e tem que ser respeitada, como foi dito. Mas ela não pode ser maior do que a segurança coletiva. Então, quando as ideias de uma igreja põem em risco o coletivo, ela tem que ser trabalhada do ponto de vista da perspectiva do Estado. Né? E aí vem o enriquecimento ilícito a partir do uso da religião. E claro que nós não estamos julgando a seita religiosa desse pastor Feliciano, que nós nem sabemos, eu nem sei qual é também. Não sei. Nem sei. Ladrão tem em tudo quanto é lugar, né? O exemplo aí, o Papa renunciando, dando um exemplo para afastar esses bandidos que estão na Igreja Católica, né? Que graças a Deus, quero eu crer, que é uma minoria muito grande, mas que assume a cúpula e assume o poder. Na polícia tem bandido, na promotoria, juiz, na medicina, nas escolas, né, em tudo quanto é lugar. Mas são pessoas. Agora, a instituição, quando você escolhe uma organização, uma instituição, para pertencer a ela, você tem que estar de acordo com os parâmetros que estabelece. Por isso que é importante saber. Tem cara aí que entra em fria sem saber, né, Paulinho? Tá certo? Não quer dizer, eu não sei qual é a do Luiz. Se algum telespectador quiser falar, eu falo aqui, mas tenho certeza que às vezes a seita dele não pensa assim, né? Mas ele pensa assim, né? Então ele tem tudo para não exercer um cargo desse, que ele será visto sempre com preconceito. Ele decidiu isso porque ele pensa assim, né? É verdade. Eu acho loucura. Tem que saber respeitar as individualidades, né? Aí o mundo vai ser muito melhor, né? Muito melhor. Cada um respeitar. Por isso que o Brasil é um local gostoso de se viver. Ninguém pode ser condenado por ideias. Não é isso, né? Isso. Agora infringiu a lei, aí virou bandido. O mundo é tocado assim, você tem as suas ideias, você defende elas, quanto mais adeptos você tiver em volta dela, né, maior. Uma questão interessante que o Raul colocou é por que as pessoas se submetem a esse perfil religioso. Porque o Estado atualmente não permite manifestação das individualidades. Cada vez mais as pessoas, os indivíduos, têm espaço para se manifestar dentro da sua perspectiva pessoal. Então, há necessidade também de políticas públicas que incluam o jovem nos processos de decisão, incluam as mulheres no processo de decisão, para que as individualidades se manifestem. E a religião faz isso com muita proficiência, com muita pertinência, as principais religiões. Então, há necessidade também que o Estado se ocupe das individualidades. Falta política pública nesse sentido nos diversos segmentos, desde a saúde, educação e tudo mais. Né? Acho que uma coisa importante é a pessoa ter cultura. Educação. Toda vez que você tem cultura, você tem a opção de fazer as coisas com muito mais
propriedade. Dificilmente alguém que tem bastante cultura é manuseado com ideias de farsantes. Perfeito. Aí a educação é o princípio de quase tudo, né? É o que sustenta um Estado, é a educação do seu povo. O Pedro Valentim, ele dá um subsídio para nós aqui. Ele fala, o deputado Marcos Ciliciano é do Estado de São Paulo, é paulista, e ele pertence ao Partido Social Cristão. Eu achava que o PSC era da Igreja Católica, mas não é, né? Então deve ser... Não, é da Igreja Evangélica. É evangélica? Então ele é do PSC. O Rafael do Parque Sabiá pergunta: vereadores, vocês apoiam a atividade delegada para que os policiais em folga possam trabalhar na prefeitura? Isso nós já discutimos bastante, inclusive dentro do Partido Verde. Já conversamos também com alguns policiais, alguns membros de corporações que até fazem parte da direção, e uma boa parcela deles é a favor da atividade delegada. Mas, de qualquer forma, lá na mesa diretora da Câmara já discutimos que nós vamos chamar uma audiência pública para dentro da Câmara Municipal, para que os interessados venham colocar para nós todos os prós e os contras da atividade delegada. Eu, particularmente, até onde eu fui municiado com os conceitos, eu sou a favor. Trabalha quem quer, participa quem quiser. Eu também sou a favor. Isso não quer dizer que você não tenha a nossa polícia municipal, deles, né? Guarda municipal. Folga. É folga. O cara foi trabalhar, ganhar um dinheirinho a mais. O que me entristece é ver lá no Rio aqueles policiais envolvidos com tráfico de droga. Né? Não é isso, né? Mas existem vantagens. Para receber 100 merréis por semana a mais. Mas existem vantagens à parte disso. Ele pode utilizar a arma. Olha a grande vantagem. Claro. Um policial que está com treinamento muito maior do que os cursos de uma guarda municipal, que o cara vai levar tempo para poder aprender a ter isso. Fora isso daí, ele também está entrelado com toda a rede, né, da polícia. Então, se ele estiver ali trabalhando e ele tiver algum problema, que ele precisa de apoio, você imagina o contato que ele tem já com os seus colegas para poder dar isso. E tem também o fato de que a guarda municipal só vai poder participar até um ponto, né? Quem é que vai fazer a guarda, por exemplo, da parte estadual? De qualquer forma, a atividade delegada resolveria também esse problema. Então, acho que nós temos que chamá-los para que eles exponham os motivos. O Prevê sempre usou policial para fazer segurança de noite no Prevê. Sempre usou. Entendeu? É uma atividade delegada. Só que vai fazer isso. Só que você faz isso com lei agora, é muito melhor, né? Não tenha dúvida. Eu acho que tem uma discussão boa aí, nesse sentido de que a atividade delegada, ela deve estar voltada para a preservação da vida, enquanto que a Guarda Municipal para a preservação de patrimônio. E isso tem que ser bem definido. As atividades têm que ser melhor trabalhadas. Não sou contra que tenha não atividade delegada, mas me falta uma clareza na funcionalidade de cada segmento. E o quanto custa a atividade delegada e quanto custa a Guarda Municipal. E se a Guarda Municipal seria estruturada para que finalidade? Acredito eu que deva ser para a preservação de patrimônio. Estado, município, municipal. Já a atividade delegada voltar, diferentemente do que o Prevê fazia, para a preservação da vida, que me parece que, do ponto de vista de polícia, faz falta uma atitude nesse sentido. Nós vamos promover, no dia 11 de abril, na Câmara Municipal, uma audiência pública sobre a segurança pública na cidade de Bauru, onde essa situação também vai ser discutida. A dona Odete, do bairro Santa Teresa, pergunta: primeiro quero parabenizar os três, principalmente você, professor, que é muito simpático. Obrigado, dona Odete. Vê que ela não falou que vocês são simpáticos. Não somos simpáticos. Eu estou começando a ficar com ciúme. Poxa vida, o mais novinho aqui sou eu, como é que ela tem essa... A senhora deve estar com catarata. Já pode ligar aqui na TV Prevê que tem uma consulta gratuita. Eu moro em frente a um terreno baldio, onde tem estacionamento particular. Só que nesse estacionamento está cheio de pneus. Mas é um absurdo, né, dona Odete? Hoje falamos tanto em dengue. Eu ia perguntar da dengue, vocês vão aproveitar e vão falar da dengue, que a dona Odete levantou. E nada é feito. Já reclamei em 3 departamentos da prefeitura e nada. Não tem fiscalização. Bauru está em primeiro lugar da dengue no estado de São Paulo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Agora eu entrego a palavra para os 2 vereadores. Eu tenho o que falar a respeito disso, sim. Desde 2011 nós temos trabalhado nessa questão,
fizemos a proposição de um projeto de lei que regulamentava e instituía as políticas públicas relacionadas à dengue, na sua prevenção e no evitar. Infelizmente, pelo perfil da última legislatura, esse projeto não passou pela Comissão de Justiça e eu mandei para o prefeito como uma sugestão. Há necessidade, sim, de que se haja uma legislação que permita punir aqueles que agridem a segurança pública a partir da falta de compromisso. É o caso dos estacionamentos. Nessa lei estava lá. Se ele tem que ter a fiscalização que na prefeitura tem que melhorar e redobrar em função disso. E lá determinava também nessa lei, autorizando que os fiscais pudessem adentrar aos ambientes, isso também é um complicativo a mais, para poder fazer a verificação e depois a autuação, com multas, e multas elevadas. Então havia uma graduação de gravidade dos focos de criadores, com multas conforme mais grave, maior era o valor. Não aconteceu. Isso em 2011. Passou 2012, nós estamos em 2013 aqui, liderando o ranking da dengue. Primeiro lugar. Há necessidade, então, de uma base legislativa de atuação que permita à prefeitura punir aqueles que não fazem. Tem que ser assim. Foi assim com o cinto de segurança, é assim com o cigarro. Quando o coletivo é agredido pela questão individual, tem que haver a punição. A educação, ela demora 50 anos para você mudar um comportamento, que é o tempo de uma geração. Então, há necessidade, sim, de que esse tema seja urgentemente trabalhado. E é o que nós estamos tentando fazer na Câmara, e essa legislatura já deu mostras que vai conseguir fazer isso. Eu acho importante o que o Paulinho falou, você pega as pessoas pelo bolso, né? Aqueles que fazem as coisas de forma correta acabam sendo punidos por uma minoria que faz isso de forma incorreta. Para vocês terem uma ideia, quando o mosquito da dengue ele bota, aquele ovo pode ficar um ano lá vivo, um ano. Ele só vai eclodir para formar novos mosquitos quando tiver água e quando tiver calor, quando é da chuva. Certa. Por isso que você vê aí nessa época do ano só que começa a se preocupar mais com a dengue. Mas nós teríamos que ter uma política pública para o ano inteiro. Isso. Então, tudo isso que o Paulinho falou de punição tem que bater em cima. Mas é uma vergonha a educação do povo brasileiro, né, Raul? Mas a prefeitura fez, a gente acompanhou aqui. Houve mutirões, houve tudo. A própria imprensa apoiou, né? Entendeu? As pessoas... Você quer ver? Por isso tem que pegar pelo bolso. Sabe a hora que tem que pegar pelo bolso. De guerra não é a hora que tem mais inventos, tecnologia. Então, vou te dar um dado para vocês. De cada 350 pessoas de Bauru, de um grupo de 350, pega lá 5 salas de aula do Prevê, né? Uma já teve dengue esse ano aqui em Bauru. Olha, Raul, daqui a pouquinho de cada 200 pessoas, de cada 100, de cada 350 pessoas de Bauru, uma já teve dengue este ano. Este ano significa 2 meses, 70 dias, Raul. Está falando em 10%. É. Tem também o lado, né? O lado que nós temos uma vigilância epidemiológica bastante eficiente e ela consegue captar esses dados e deixa os dados públicos. Os diagnósticos são bem precisos. Isso é importante também de se ver. Tem cidades por aí que não o fazem. Então dá a impressão que só nós temos dengue. Mas não, o dengue ele pega uma faixa equatorial do mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, é uma coisa tem país que já extinguiu a dengue já. Eu li isso daí, Raul. Eu li. Existe. Tem país tropical já não tem mais casos de dengue pela higiene. Vamos ser francos, vocês são pessoas que... É o mosquito, você tirou o mosquito da jogada, acabou. O que falta é exatamente o que você falou, Duda, educação. E educação para a saúde nós não temos. Há necessidade de incluir nos currículos escolares educação para a saúde. E dengue é um capítulo. Os alunos novos fazem a coisa certinha. Molecada com menos de 20 anos não joga papel na rua, não deixa o pai avançar sinal. As escolas estão fazendo, tanto as públicas como as privadas. Molecada aí com menos de 20, 25 anos faz tudo direitinho. Já a gente sabe disso, Paulinho. É um avanço. E é a partir da educação. Vai mudar. O problema é os caras com mais de 30. Por isso que quando você tem os focos, você tem que agir de duas formas. Uma parte é educativa. Claro. A outra parte, os bairros mais periféricos, que às vezes a informação não chega com essa mesma intensidade, temos que fazer a pulverização. Não tem como fugir disso. Se nós não a fizermos, os mosquitos vão se proliferar e aí o mosquito que está lá vem picar você aqui, não tem conversa. Individualmente só a pulverização não resolve, mas ela é uma coisa a mais. Na lei que foi criada, Duda, era assim, o cara era multado, mas se ele quisesse fazer um curso para aprender a evitar, ele não pagava a multa. Na recorrência, ele pagava R$3.000.
A dona Odete ficou com dó de você. Ah, é? Ela mandou aqui. Os três são simpáticos. Por 2 vezes eu votei no Dr. Raul. Oxa A senhora se enrolou mais ainda. Coitado do Paulinho, a senhora não votou nele, dona. Eu estou satisfeito com os meus eleitores. Já vi que a senhora está enxergando bem. Está ótimo. E eu já digo que a senhora está com problema. Um beijo para a senhora. Pode operar logo. Mais alguma coisa, Paulinho? Agradecemos uma vez mais o espaço aqui, sempre cordial e muito importante no sentido de veicular a política como ela é feita atualmente. Esse espaço é primordial para que a gente possa manifestar fora do ambiente da Câmara aquilo que pensamos e principalmente se expor à pergunta do público. Isso é um diferencial que poucos programas têm e vocês estão de parabéns. Obrigado uma vez mais. Bom, eu por várias vezes pedi voto, várias pessoas já viram a gente pedindo os votos. Então, hoje nós estamos vereador na Câmara Municipal. Eu queria passar um número aqui para o telespectador, que é o 3235-0619 e o 3235-0620. Então, o 3235-06 é fixo, só muda o 19 e o 20. Você tem lá 2 assessores que estão na Câmara Municipal à disposição de todos vocês. Então, qualquer demanda que vocês tiverem, por favor, não se avestem, utilizem os nossos assessores, que eu tenho certeza também que não sou só eu, né, Paulinho? Paulinho pode dar o telefone. Já que a propaganda é gratuita, né? O meu número é mais fácil. Pronto. Qual que é o teu número? 3235 é para a Prefeitura. 0707. Poxa vida. 235 0707. 7. Ah, o Faria Neto está olhando de lá, pelo amor de Deus. Dá o número do Faria Neto também. É o seguinte, ó. Se por acaso a demanda for muito difícil, então, passa para o Paulinho. Se for uma demanda mais fácil, liga no meu número. Pronto. E se tiver alguma dúvida, liga no 3235-0600 e pede para o Faria Neto resolver. Aí. Nós estamos lá. Brincadeiras à parte, nós estamos à disposição, né, Paulinho? Para todas. Sem dúvida. Raul, obrigado pela presença. Obrigado, Duda. Paulinho, obrigado. Abraço. Viu? Bom, eu acho que nós estamos com uma bela Câmara esse ano. Eu também sou partidário do que os dois falaram aqui. Eu acho que nós evoluímos então em termos de Câmara Municipal. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.